Seja bem-vindo ao canal do MP. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Prates, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Já peço para você se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram. Talvez você tenha vindo de lá também, né? Eu te agradeço por acompanhar o meu conteúdo. São mais de 7 anos aí que eu estudo o treinamento feminino, né? Eu tenho atletas masculinos, obviamente, mas eu sempre fui muito focado aí nos meus estudos na parte de treinamento, na parte de dieta e na parte de protocolo, das paradinhas da mulherada também e de tudo que envolve o fisiculturismo. E nesse vídeo, vocês viram que tem uns bonequinhos aqui, né? Tem uma experiência aí já em jogo. Nesse vídeo eu vou contar para você o que realmente é feito para que um atleta chegue no dia do palco e ele consiga ter o melhor físico dele. Vamos embora! Gente, começa assim. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o físico que o atleta coloca no palco é relativo a toda a preparação que ele fez. Você vê muitas pessoas chegando ali no dia do palco e elas ficam preocupadas, ou até mesmo depois de competir, elas falam assim: poxa, meu físico não ficou bom porque eu errei na finalização. Nada disso. Maioria das vezes o erro está na preparação, está no contexto geral. Por quê? Você vê muitos atletas se preparando com 3 meses. Pô, Manuel, mas 3 meses não é um tempo suficiente? Depende. 3 meses é um tempo suficiente para quem vai secar e já tem massa muscular. Mas você vê muitos atletas que eles decidem que eles querem competir, o coach também apoia isso, né? E ele simplesmente faz um processo de secar esse atleta, né? Então você baixa o percentual de gordura e coloca tanto homem quanto mulher no palco. Mas aí tem um detalhe. Quando que foi construído massa muscular nesse atleta? Qual foi o período que foi parado e falado assim, não, durante as próximas 22 semanas, durante os próximos 6 meses, a gente vai fazer um trabalho de construção de massa muscular, vai trabalhar com uma dieta com um total de calorias um pouco mais elevado, vai controlar o teu percentual de gordura para que ele não suba demais e você vai treinar muito pesado, porque aí já tem o primeiro erro. O primeiro erro é o quê? O atleta, ele começa a treinar pesado na finalização. Na finalização é a última semana, né? Mas nas últimas semanas, aí o atleta quer treinar muito pesado, a maioria dos coaches querem subir o treino. Gente, a preparação do atleta não é feita nessa hora, isso é a finalização. O ganho de massa muscular desse atleta tem que ser feito durante a temporada. Então vamos imaginar, se você está lá em janeiro e você decide assim, eu quero competir. Olha, depois de avaliar o teu físico, eu vou dizer assim, poxa, dá para competir em março, se você tiver um percentual de gordura baixíssimo, né? Já tiver massa muscular construída, dá para competir em março, abril, mas para isso é um físico. Agora, se você não tem massa muscular suficiente para a categoria que você escolheu, eu vou te orientar assim, não, tem que competir daqui a 1 ano, ou talvez daqui a 2 anos, o que muitas pessoas não gostam de escutar. E aí acaba antecipando a preparação. Às vezes você olha o atleta assim, você olha muitos atletas men's physique, né, que pensam assim, pô, a categoria men's é uma categoria mais fácil, eu vou competir. Aí você vai lá, o cara não tem uma boa massa muscular antes de começar a preparação. O que ele faz? Usa as paradinhas com força, joga as doses lá no alto para fazer com que o físico dele melhore durante os 4, 5 meses de preparação para ir competir. Porém, beleza, compete, o físico até melhora se você aumentar bem as doses de hormônio ali durante esses 4 meses, mas o esporte em si, o fisiculturismo em si não é isso. Construir um físico é você fazer temporadas de off-season, é você pegar esse atleta, fazer toda a preparação de ganho de massa muscular, de você trabalhar com uma dieta mais elevada, de você ir trabalhando os pontos fracos desse atleta bem distante da competição, para que chegue na hora de falar assim, não, agora eu vou escolher a competição. O atleta já construiu massa muscular para isso, estão entendendo? Existe um spread muito grande entre isso. A gente está falando às vezes de 6 meses. E eu não estou falando de 6 meses de preparação. Eu estou falando de 6 meses treinando em off-season. Para quem não sabe o que é off-season, é o período de ganho de massa muscular, onde você coloca volumes de treinos mais elevados,
você tem mais calorias nesse atleta para construir músculo. E aí depois dos 6 meses você começa o processo de finalização, que são mais 3 ou 4 meses, né? Depende aí do atleta, mas normalmente é 3 meses. Então eu estou falando de 6, 7, 8, 9 meses de preparação. Vocês estão entendendo? Mas beleza, então o primeiro erro é não estar preparado com uma massa muscular e já querer competir, forçar doses de hormônio para cima. O que acontece? Passa a competição, tira o hormônio, o shape vai embora e o cara volta lá no mesmo estágio. Aí daqui um ano ele quer competir, ele faz a mesma coisa. Gente, vocês querem competir? Vocês fazem off-season, vocês trabalham o ponto fraco de vocês, começa aí a preparação logo após o próximo campeonato, ou começa um ano a preparação antes, e não quando você escolheu o campeonato. Mas vamos embora, né? O vídeo não é só sobre isso. Beleza, chegou nos últimos 3 meses, é hora de secar. O que acontece? Depende do percentual de gordura do atleta. Se é uma mulher e ela tá com... Bom, né? Eu não trabalho off-season em mulher com percentual de gordura elevado. Sempre o off-season é baixo. Mulher nunca tem o percentual de gordura elevado. Ela fica com uma dobra um pouquinho mais grossinha, mas nunca chega ao ponto de subir o total de gordura, né? No homem, dá para trabalhar com uma dobra um pouquinho mais elevada, né? Na mulher, eu já não vejo a menor vantagem nisso, mas tudo bem, né? A mulher, para secar, quando você entra no processo de secar, eu fiquei olhando lá porque eu me esqueci em qual parte do vídeo eu tava, né? Mas tudo bem. Para secar essa mulher, você vai olhar para o histórico dela e para perceber como que ela foi desenvolvendo, né, nos meses anteriores. Se ela tem facilidade em perder gordura ou se ela tem um pouco mais de dificuldade. Isso tem alguns fatores. Fatores genéticos e também fatores de ambiente, né? Às vezes uma mulher que escapa muito da dieta, é melhor você trabalhar com um processo de emagrecimento, um processo de finalização maior, porque você sabe que ela vai perder ali alguns dias porque ela vai fugir da dieta, né? Mas tudo bem. Depende, o tempo de finalização da mulher depende da genética e do que ela fez antes. Então eu olho para essa mulher e eu penso, poxa, o percentual de gordura dela já está baixo. Inclusive, eu tive meus atletas que competiram agora no mês de maio, eu gravo esse vídeo em maio, dia 30 de maio de 2023, que eu estou gravando, os meus atletas competiram, e quando eu comecei o processo de secada, de definição dessas meninas, elas estavam com o percentual baixo, então foi um processo mais tranquilo, né? Então você vem 3 meses, 2 meses com alguns atletas num processo de cutting, né? Num processo de secar esse atleta, e quando falta 3 semanas para o campeonato é os momentos mais difíceis, é onde o atleta está bem cansado, é onde ele já está aí com uma quantidade de aeróbico alta no dia, é quando normalmente ele já está com a dieta quase que no máximo de apertada, porque afinal falta 3 semanas para competir, já não tem mais tanta coisa a ser feita, então o atleta já está bem desgastado. Entre a terceira e a segunda semana que falta para o campeonato, tem que ter uma atenção muito grande. Muitas vezes essa é uma boa hora para fazer um refeed, para fazer uma refeição livre, um pouquinho mais calórica com esse atleta. Eu, como coach, não gosto de cortar a refeição livre, eu gosto de manter uma refeição livre controlada por semana. Estou falando de um hambúrguer, 2 ou 3 pedaços de pizza, para homem ou para mulher, eu nunca corto, tá? A não ser algumas pessoas específicas que dão umas escapadas, né? Enfim. E aí, nessa terceira semana, muitas vezes você precisa dar um up. Se ele comia 3 pedaços de pizza, nesse dia talvez comer 4 ou comer 3 e mais um açaí pode fazer bem para o psicológico desse atleta que já vem judiado aí de uma preparação mais longa. E aí você tem mais 3 semanas pela frente. Quando chega na última semana, que é a que a gente chama de semana de peak week, no sábado, normalmente você atualiza fotos com esse atleta e você já mais ou menos sabe como que está o físico dele. Algumas mulheres, quando chegam no sábado, é o dia que a gota dela vai aparecer. É o dia que a gota fica bem marcada, é o dia que o físico vira. Outras mulheres já vêm mais marcadas desde o começo, isso é muito particular. Por isso que você tem que sempre entender que se você está se preparando, não tem como comparar você com outra preparação. Ah, mas aquela atleta ela já estava marcada antes. É individual, tá? E muitas atletas elas só apertam a definição na última semana.
Beleza, no domingo começa o processo de hiperidratação. O que é uma hiperidratação? É quando você aumenta a quantidade de água que esse atleta vai ingerir, mas não é aumenta pouco, é aumenta bastante, tá? A gente fala aí às vezes em 75 ml, de 50 a 75 ml por quilo corporal. Eu nem sempre eu faço essa conta, eu vou muito mais pelo que o atleta já consumia. Por exemplo, eu pergunto, quanto você consumia? Eu consumia 3 litros na água, se é uma mulher. 3 litros de água por dia, né? Então, no domingo, normalmente a gente sobe para 6 litros, ou sobe para 5, ou sobe para 7, depende um pouco, tá? Mas percebo que a água já vai lá em cima. No domingo, na segunda, na terça e às vezes na quarta, é onde o total de carboidratos ele fica mais baixo. Eu nunca zero carboidrato numa preparação, tá? Entendo isso, é desnecessário. Mas no domingo, na segunda, na terça e na quarta, é um bom momento para você baixar o total de carboidratos, para promover uma melhor sensibilidade na absorção desse carboidrato no final de semana. Por quê, Manuel? Quando o atleta ele faz esse processo de colocar bastante água na segunda, na terça, na quarta e na quinta, ele começa a expelir água. Então ele vai ingerindo, ele começa a se sentir cheio e o corpo entende que, poxa, está entrando bastante água. Ele começa a mijar mais, né? De uma maneira mais grosseira. O corpo começa a expelir essa água que está ali. E quando chega no sábado, que você corta a água, você praticamente corta, né? Tem uma ingestão reduzida de água, quase zero, né? Vai dando só bicadinhas no sábado, no dia da competição, o corpo ainda ele está expelindo água, ele não entendeu que você parou de ingerir aquele volume grandioso. E isso faz com que a água ela vá saindo, que normalmente fica uma água entre a pele e o músculo. Essa água ela começa a sair dali e a pele ela vai colando, deixando a musculatura mais definida. Aliado a isso, a gente faz o processo de baixar o carboidrato no começo da semana para que esse músculo ele fique mais sedento por energia, para que ele queira mais carboidrato. Então, quando chega a sexta-feira, a quinta e a sexta, que a gente sobe a ingestão de carboidrato, o músculo está bem murchinho, ele está sem energia. O músculo ele é composto por glicogênio muscular, ou seja, pelo acúmulo de carboidrato lá, de energia, né, lá dentro do músculo. Isso deixa o músculo mais volumoso também, tá? Então chega na sexta-feira, você começa a ingerir mais carboidrato. Mas não, né? A dieta ela fica aí 70% carboidrato, por exemplo. Como o músculo estava sedento por carboidrato, ele enche, ele absorve aquele carboidrato para dentro do músculo e ele fica com um aspecto mais cheio. Isso tudo que eu estou falando nesse vídeo é para você entender que o físico do palco ele leva um ano a ser construído e na última semana tem vários detalhes para que aquele físico do outro dia, né, do sábado, normalmente, que é a competição, seja especial, seja um físico único. Então, primeiro sobe o carboidrato durante a preparação, chega na finalização, o volume de aeróbico está alto. Eu normalmente mantenho os meus atletas sempre treinando pesado. E por que eles treinam pesado? Porque a dieta deles nunca fica extremamente restrita. Eles sempre ficam com boas calorias, sempre tem carboidrato na dieta, então eles conseguem treinar pesado até na última semana, tá? Eu, quando competi, por exemplo, eu não conseguia treinar nas últimas 2 semanas porque eu não tinha forças. A minha dieta era composta só por claras e frango, só para você ter uma noção, né? Então, beleza, você faz todo esse processo na Peak Week, chega na sexta-feira, faz a última avaliação com o coach, e aí você decide se esse atleta vai usar um diurético ou não. Sim, gente, aquele físico que você vê em cima do palco é um físico desidratado. Você não vai acordar aí, não. Eu estou no processo de emagrecimento. Você não vai acordar aí na tua casa e se olhar e se ver tão seco quanto um atleta de palco. Por quê? Por causa de tudo isso que eu estou te contando aqui. Na sexta-feira, se o atleta estiver segurando um pouquinho de água e não tá com a pele bem colada no músculo, normalmente a gente utiliza um diurético para tirar aquele restinho de água e ele dorme, acorda no sábado de manhã, no dia da competição. Eu, costumo deixar eles tomar um café para ficar mais palatável, para eles se sentirem bem,
continua com um volume de comida baixo, mas com calorias altas, né? A gente procura carboidratos de volume, né? Onde o volume de comida seja baixinho, para que o intestino desse atleta não fique cheio, né? Para que aqui embaixo do umbigo não fique saltado, afinal ele vai fazer poses, né? Então eu gosto de utilizar doce de leite, eu gosto de utilizar, até o doce de leite está aqui do ladinho, faz parte do meu cenário, né? Eu gosto de utilizar banana com leite condensado, eu utilizo pão, eu utilizo açaí também, são tudo coisas que de um baixo volume, mas que entregam uma quantidade de carboidrato maior. Tudo isso para que o atleta esteja mais cheio, mais definido em cima do palco, tá? Entendam que o físico da competição acontece só nesse dia. Durante o dia da competição, o atleta, ele não bebe água, ele só toma um pouquinho de água. Por quê? Para se manter seco até a hora de competir. Chega na hora, aí vamos dizer uns 10 minutos antes de competir, começa a fazer o aquecimento do atleta. Se você já viu outros vídeos aqui no canal, você vê que eu tô, né, sempre que eu tô presencial com os atletas na competição, eu tô ajudando eles a aquecer. Por quê? É para pegar aquele carboidrato que você está ingerindo ali nas últimas horas e gerar uma sinalização para aumentar a quantidade de sangue dentro do músculo, para dar uma inchada maior nesse músculo ainda, para deixar ele com mais dilatação, com mais pump. Basicamente é para deixar com um tônus muscular melhor, maior, né? E isso é feito antes de subir no palco. E nesse momento também, normalmente a gente utiliza Doritos, né? Para gerar uma bomba de sódio, para jogar o sódio lá para cima, e se tiver um pouco de água ainda entre a pele e o músculo, entendam que, né, você está fazendo a contração muscular. Para fazer a contração, você precisa de sódio. Então a gente joga um pouco, uma bomba de sódio, o atleta começa a aquecer, gera contração muscular, talvez não seja nem tão rápido assim, né? Talvez não aproveite todo o sódio que está ingerindo, mas uma parte dele sim. Jogam uma bomba de sódio para dentro, o atleta começa a aquecer, esse sódio entra ali, ou às vezes nem entra tanto assim também, mas você percebe que o físico fica diferente, porque vai puxando o restinho de água que tem para dentro do músculo, até que chega a hora do atleta ir para o palco. Gente, eu quero que vocês vejam como é complexo o físico de competição. Eu gravei essa aula aqui, esse vídeo aqui, só para te explicar todo o processo, tudo o que acontece. E isso é muito individual. Quanto de carbo consumir, quanto de aeróbico, quantos meses de preparação, qual competição, tudo isso depende de atleta para atleta. E o que eu quero com esse vídeo? Informação. E que você não olhe para o atleta e diga: nossa, meu físico nunca fica igual dele em cima do palco. E nunca vai ficar, caralho. Aquele físico é só de cima do palco. Eu cansei de falar nesse vídeo, até doeu minha garganta. Espero que você tenha tirado boas informações, que você tenha curtido esse vídeo já. Curte ele aqui para mim entender que é relevante. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!